Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Saran e na aula de hoje nós vamos ver a respeito da planimetria, estudando aí a goniologia, que são os métodos de medição de ângulos. Nós utilizamos aí vários ângulos em topografia. Quando nós fazemos um levantamento topográfico, a gente faz em campo coleta de ângulos e distâncias, né? Então os ângulos são muito importantes aí para a topografia. Os ângulos são coletados nas medições topográficas, fornecendo posicionamento e orientação. Então nós temos aqui nesta imagem um exemplo de uma poligonal. E nós mostramos aí, né, o sentido do caminhamento sendo o sentido horário. Então nós sempre vamos do P0 para o P1, do P1 para o P2, do P2 para o P3, do P3 para o P4 e do P4 para o P0. Nesse caso aqui, nós temos uma poligonal que a gente chama de poligonal fechada, que é quando a gente ocupa todos os pontos em que nós fazemos o levantamento, ok? E nós podemos observar aqui que de um ponto para outro nós temos aí vários ângulos. Bem, os ângulos topográficos, eles se dividem em ângulos horizontais e ângulos verticais, e eles se dividem aí para facilitar o nosso estudo. Nós temos aqui um exemplo de ângulos horizontais, nós temos o plano topográfico, né, nas suas coordenadas x e y. Temos aqui um equipamento posicionado e temos duas balizas. Então, a diferença de distância entre o equipamento e uma baliza e o equipamento e a outra baliza são os dados aí lineares, ok? E nós estamos estudando aqui na nossa aula os dados angulares. O ângulo formado aqui de abertura de uma baliza para a outra vai estar me dando um ângulo horizontal. É um ângulo que eu chamo de ângulo horizontal. Ele vai utilizar o movimento horizontal do equipamento, que seria essa abertura horizontal. Já que em ângulos verticais, eu tenho como exemplo aqui o zênite, tá? E eu tenho um plano horizontal, que a partir dele eu vou ter um ângulo vertical positivo para cima ou negativo para baixo. Então, o ângulo horizontal, eu vou ter o movimento horizontal do meu equipamento. Já o ângulo vertical, eu vou ter o movimento vertical do meu equipamento. Bem, aqui a gente consegue visualizar todos os ângulos utilizados em topografia, ok? E aqui, para facilitar nosso estudo, eu coloquei em azul a variação angular desses ângulos e em vermelho a referência de partida desses ângulos, tá? Então, nós temos a divisão aqui em ângulos horizontais e em ângulos verticais. Vamos começar pelos ângulos horizontais. Nós temos aqui os ângulos horizontais divididos em dois tipos, os ângulos goniométricos e os ângulos azimutais. Esses ângulos azimutais são muito vistos em topografia, porque são os ângulos que nos dão sentido de orientação na topografia. Tá? Mas vamos começar aqui pelos ângulos goniométricos. Os ângulos goniométricos, eles podem se dividir em ângulos horários e em ângulos de deflexão. O ângulo horário, ele pode ser interno ou externo, como daquela poligonal que a gente viu há pouco, tá? E ele sempre vai variar entre 0 e 360 graus. A referência aí para a gente lançar ou traçar ou medir esse ângulo horário sempre vai ser o alinhamento anterior do ponto onde eu estou, ok? O outro ângulo aqui goniométrico que a gente tem é o ângulo de deflexão. Ele vai variar de 0 a 180 graus e ele pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. E a sua referência vai ser o prolongamento do alinhamento anterior. Então, se eu estou vindo do alinhamento anterior, é como se eu prolongasse ele e decidisse se eu fosse para a direita ou para a esquerda. Esses são os ângulos de deflexão. Aqui, os ângulos azimutais, nós vamos ter dois tipos, os azimutes e os rumos. Tá? O azimute sempre vai estar referenciado no norte e ele vai variar de 0 a 360 graus, também contando no sentido horário. E nós temos o rumo. O rumo ele pode partir tanto do norte quanto do sul e ele vai variar sempre de 0 a 90 graus. Bem, além dos ângulos horizontais, nós temos os ângulos verticais que são muito importantes na topografia. Nós temos os ângulos de inclinação, né, que vão partir de um plano horizontal e vão variar de 0 a 90 graus e eles podem ser positivos ou negativos.
tá? Nós temos o ângulo zenital, que ele vai partir do zênite, que é o sentido contrário ao centro de massa da Terra, e ele vai variar de 0 a 360 graus. E nós temos o ângulo nadiral, ele também vai variar de 0 a 360 graus, mas a sua referência de partida está no centro de massa da Terra. Nós vamos ver aqui um pouco mais a respeito dos ângulos de orientação, porque eles são muito importantes para a topografia. Em um levantamento topográfico, geralmente determina-se o azimute inicial no primeiro alinhamento da poligonal, com o objetivo de orientar o levantamento. Vocês já devem ter observado que em plantas de projeto arquitetônico, projetos de engenharia de um modo geral, a gente sempre tem a indicação do norte. E essa indicação ela vem de um serviço topográfico, de um trabalho fornecido pela topografia, né? E nós temos aí o azimute que a gente chama de azimute de partida, que vai me dar essa orientação inicial do meu levantamento. Nós temos aqui a representação de rumos e de azimutes, ângulos que são de extrema importância para a topografia. Neste primeiro desenho aqui, nós podemos ver que os rumos, eles podem partir tanto do norte quanto do sul, indo em direção a leste e a oeste. Tá? Então, nós temos aqui separado em 4 quadrantes e eles variam sempre de 0 a 90 graus. Quando eu vou representar um número, um rumo, é importante que eu coloque ao final dele a orientação. Então, o rumo que está localizado nesse quadrante, ele está a nordeste, então eu tenho que colocar NE no final, ok? Aqui embaixo, esse rumo aqui do ponto B, ele está representado a sudeste, ok? Já esse daqui, que é o ponto C, ele vai ter um valor de rumo, lembrando, sempre partindo do sul ou do norte. Então, nesse caso, ele está partindo do sul em direção ao ponto C, então ele vai ter um valor a sudoeste. E esse aqui, ele vai ter um valor, né, até o ponto D aqui, e ele vai estar representado a noroeste, ok? Aqui nós temos os azimutes. Os azimutes, eles sempre vão partir do norte. Então, observem que sempre parte aqui do norte e tem a setinha direcionando até o ponto. Esse ponto D é o mesmo ponto D que está aqui. Então, esse mesmo ponto pode ser representado tanto em azimute quanto em rumo. Então, nós temos aqui os valores de conversão de rumo para azimute e vice-versa. Bem, nós temos aqui o cálculo de um azimute a partir do rumo, ok? Então, o azimute de A para B é igual a 100 graus. O rumo de B para C, 50 graus sudoeste, ok? Lembrando aí a importância da gente colocar a orientação. Nesse caso aí, a gente vai fazer, para calcular, né, o valor do rumo, vamos voltar aqui. Nós conseguimos fazer a conversão, tá, de rumos para azimute e de azimute para rumos, utilizando essas fórmulas aqui, tá? Vale ressaltar essa parte que é muito importante. Então, eu vou trazer aqui como exemplo o ponto A. O ponto A está localizado aqui. Então, esse ponto A, ele vai ter um azimute menor que 90 graus, porque ele está aqui no primeiro quadrante. Quando acontece isso, o valor do rumo, ele é igual ao valor do azimute, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o rumo é igual ao azimute, acrescido aqui ao final da sua orientação, que é nordeste. E a gente utiliza aqui das demais fórmulas para a gente fazer essa conversão de rumo para azimute e de azimute para rumo. Vamos ver o segundo exemplo. Quando o azimute é maior que 90, tá? Que é o caso aqui do B. Então, ele está posicionado aqui. Para a gente encontrar o valor desse rumo, como que a gente faz? A gente faz 180 graus, que é aqui tudo, menos o valor do azimute, que é esse pedaço que vem até aqui no B. Dessa forma, a gente consegue encontrar o rumo, que é esse pedacinho que sobra, que é exatamente esse rumo aqui. Tranquilo? Vejam só, quando a gente tem o azimute maior que 180, ou seja, como exemplo aqui nesse ponto C, como que a gente faz para encontrar o rumo dele? A gente vai pegar
o azimuth, o valor total do azimuth, vai subtrair 180, ou seja, vai tirar toda essa parte aqui e vai sobrar apenas esse pedacinho. E esse pedacinho vai ser exatamente o rumo encontrado, ok? Quando o azimuth ele for maior que 270, ou seja, quando estiver localizado aqui nesse último quadrante, como que a gente faz a conversão para rumo? Tá? A gente vai fazer 360, que é o círculo total aqui, menos o valor do azimuth, porque aí vai sobrar apenas esse pedaço aqui, que vai ser exatamente esse pedaço aqui, e vai ser o rumo, correto? Agora sim, a gente pode avançar. Então, vamos lá. Pode-se calcular, então, os azimuths a partir do rumo. Então, o azimuth calculado vai ser o rumo mais 180 graus. Então, nós temos aqui o azimuth, que é 100 graus, e o rumo 50 graus a sudoeste, ok? Para encontrar o valor do azimuth calculado, então, a gente vai utilizar o rumo mais 180 graus. Então, nesse caso aqui, o azimuth vai ser o rumo que eu já tenho, mais 180 graus. Tranquilo? Então, por que 180 graus? Eu estou calculando aqui o azimuth de B para C. Então, o azimuth daqui para cá. E eu já tenho o rumo aqui, que é 50 graus. Tá? Então, eu vou pegar 180, que é esse pedaço que está aqui do azimuth anterior, e vou somar aos 50 graus para encontrar aí o valor do meu azimuth de B para C. Bem, pode-se calcular também o azimuth a partir do ângulo de deflexão. Nesse caso aqui, eu vou achar o azimuth calculado fazendo o azimuth anterior mais a deflexão à direita. E aqui nós temos uma observação. Se a deflexão ela for à esquerda, ao invés de somar, eu vou subtrair. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o azimuth anterior, que é 110, ok? E vou somar com 110, que é a minha deflexão para a direita, e vou encontrar o valor aí do azimuth calculado, que é 220. Podemos ainda calcular o azimuth a partir do ângulo horário, tá? Nesse caso aqui nós temos ângulos externos, então para fazer esse cálculo, né, eu utilizo o azimuth anterior, que eu já tenho o dado dele aqui. Por que o azimuth anterior? Porque eu quero calcular o azimuth de B para C. O azimuth anterior é de A para B, tá? Então, já tenho o valor aqui do azimuth de A para B e o valor do ângulo horário. Então, eu vou fazer azimuth anterior mais o ângulo externo, que seria 320. Nesse caso, eu tenho umas regrinhas aqui embaixo, tá? Se o valor dessa soma aqui, ela for menor que 180, eu somo 180. Se ela for maior que 180, eu subtraio 180. Se for maior que 540, eu subtraio 540. Nesse caso aqui, então, ele deu maior que essa somatória aqui, 100 mais 320, seria maior que 180. Então, o que eu tenho que fazer? Subtrair 180. Fazendo isso, eu chego no valor de 240. Ok? Aqui a gente fecha, então, a parte de goniologia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.